Boa noite, pessoal. Estou aqui iniciando essa live super especial, né? Com duas convidadas muito incríveis, duas mulheres incríveis, eu e a Ju, na parceria novamente, né? Para conversar sobre essa temática que sempre foi importante, mas nesses tempos de pandemia, eu acredito que seja mais importante ainda refletir sobre, né? Então, eu tô enviando aqui o convite para as meninas, tá bom? Para a gente poder iniciar. E daqui a pouquinho a gente já dá continuidade aqui, tá joia? Boa noite, gente. Obrigada de vocês estarem aqui, tá? Já enviei os convites para as meninas. Agora vamos ver. Oiê! Oi, tudo bem? Tudo bem? Joia! Não tô com a Ainda luz bem que muito deu boa certo, né, aqui. Cláudia? Ah lá, oi, Vamos Perla. ver. Tudo Boa jóia, noite. amor? Oi, Tudo Cláudia. bom? Oi, Lúcia. Oi, todo mundo Tudo que tá bem, chegando. amor? Tudo bem? Então tá bom, Finalmente te gente. conhecendo, vocês Pois é, duas, né? pessoalmente, né? Né? Só por internet. Quando a Lúcia falou, nossa, deixa eu falar quem vai participar, a Cláudia. Foi menina, mentira. Legal, é. Não, e a Perla, Mentira. né? Hoje a gente já passou na frente da casa uma da outra, né, Perla? Que a gente mora algumas casas de distância só aqui no condomínio. Ah, legal. A Ju tá me Exato. solicitando aqui. Ô, Ju, eu te mandei convite, amor. Vê lá se você recebe. Porque demora um pouquinho para o Insta entender que ele coloca que eu já tenho 3 convidadas aqui, então eu não consigo te aceitar. Vê se chega para você. Bom, pessoal, deixa eu ir dando uns recadinhos aqui enquanto a Ju entra. Ah lá. Ah, tá ao contrário, Ô, Ju, pera. só tá ao contrário de novo, tá? Tudo bem, amor? Boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Boa noite, Boa noite, meninas. Ju. Tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. É Igualmente. mesmo, Minha gente. Eu ia começar a também. falar isso, né? Deixa eu só dar uns recadinhos assim para o pessoal saber. Primeira coisa, gente, se vocês consideram importante essa temática, e é claro que eu sei que consideram, né? Para vocês encaminharem aí para alguém que possa estar esquecendo, tá bom? É, a Cláudia, graças a Deus, está dando certo essa conexão, né, Cláudia? Ela está no momento de férias com a família, então eu agradeço duplamente, assim, de você ter aceitado participar. Mas ela está num lugar assim que, sei lá, de repente a conexão pode dar uma bambeada, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas pelo jeito vai dar super certo aqui, Acho que sim, acho que não vai sim. Tá cair, tudo em né? ordem. Então tá bom. Então, gente, a Ju Minotti, né, é minha parceira aí, nós somos parceiras desde abril. A gente tem tentado trazer aqui para o Insta temáticas que nós consideramos importantes, né? Então a gente já fez bastante live assim com gente muito boa. E o porquê desse tema, né? Dessa live que a gente propôs, né? Claro que esse momento que a gente está vivendo, em que a gente começou a perceber, né, que a morte foi chegando muito perto da gente, né? Então parecia que a pandemia era uma coisa assim, a morte pela Covid era uma coisa que estava distante, e de repente você começa a saber de o pai de alguém, o irmão de alguém, e aí de repente tem alguém na sua família também, né, que se vai, e muitas vezes você não sabe como lidar com isso, né? Você sabe que você precisa acolher, mas você não sabe se a pessoa vai receber bem essa sua tentativa de acolhimento, ou se vai considerar que é invasivo, né? Então, conversando sobre isso, nós entendemos que seria super importante conversar a respeito dessa temática. E aí, meninas, porque pensamos em vocês, né? A Perla, que eu conheço o trabalho que ela faz com o grupo, né? E eu acho formidável, porque assim, ressignificar a dor da perda de um filho é algo realmente que eu não consigo medir,
né? Sou muito sincera, essa nossa live, como a Cláudia falou, me deixou super à vontade. Ela falou, Lúcia, sem tabu, vamos conversar, né? Então, acho que a gente está aqui de coração aberto mesmo para falar sobre isso. Mesmo quando eu não era mãe, eu já tinha a percepção de que realmente perder um filho, imagino, é a maior dor que alguém pode viver, né? E transformar isso em ajuda para os outros, eu acho que é um papel realmente de seres alados e iluminados, né? Então, a Perla tem esse trabalho com o Grupo Transformação. A história da Claudinha, eu na época, né, soube, porque aqui em Araraquara, né, de fato isso foi divulgado, e aí conversando com uma amiga em comum sobre essa live, né, que eu iria fazer com a Ju, ela falou assim, ai Lúcia, eu tenho o contato da Cláudia, né, então eu fui assim, ó, de coração aberto, falando, Senhor, se o Senhor quiser vai acontecer, e mandei a mensagem para a Cláudia, e ela topou de cara, então né, tem que acontecer mesmo, né, fiquei super feliz. E fui entrando, então, ali nos perfis também, né, da Lu e o Girassol, do livro, do grupo da Perla. A Perla me mandou vários áudios que eu ouvi mais de uma vez, né, e fiquei ouvindo aquelas palavras e um misto de sentimentos que a gente vive, né. Então, eu admiro demais a garra de vocês, a coragem, a superação, né, vocês realmente terem transformado perdas dolorosas, que não foi só perda de filho que vocês já viveram, né, outras perdas dolorosas também, e terem transformado isso, de alguma maneira, numa forma de acolher e ajudar outras pessoas a superarem essas grandes dores, né, que a gente tem na vida, né. Nós vivemos na nossa família, recentemente, né, vai fazer um ano agora em agosto, a perda de um sobrinho neto, né, meu primeiro sobrinho neto, o Lolo, o Lorenzo, a Perla sabe, né, filha de uma sobrinha mais do que querida nossa, e aí eu senti na pele essa situação que eu tô colocando para vocês, meu Deus, o que eu falo para ela agora? Eu que sou uma pessoa que normalmente tenho o que falar, né, eu sou falante e normalmente eu tenho o que falar, mas aí era algo que eu falava, nossa, eu não sei se eu vou invadir, eu não sei se eu deixo ela viver esse momento, se eu fico quieta, se eu falo, né? E aí é lógico que eu decidi falar, né? Porque já é do meu jeito de tentar ajudar, né? Mas a gente sempre fica numa insegurança muito grande, né, meninas? O que fazer diante dessa situação, tá? Então, assim, eu queria começar perguntando para a Claudinha, porque a Cláudia, além de ter vivido isso, sentido toda essa situação, né, na pele, também é psicóloga, né, Cláudia? Assim como a Ju é psicóloga também. Então, assim, até mesmo com termos talvez mais técnicos, né, você possa nos dizer, né, como é que a gente acolhe uma situação dessa, né, e como é que a gente vivencia também, né, essa situação da melhor maneira. Como é que você vê isso, Cláudia? Boa noite, obrigada aí pela introdução, Lúcia. Boa noite, meninas. Estou aqui num lugar de fala como mãe, né, que passou por essa perda e talvez também difícil separar, né, do lugar de psicóloga, especialista em luto também, porque por tudo que me aconteceu eu acabei estudando muito esse assunto. Eu falei, acho que esse caminho que eu tenho que seguir aqui. Olhando para a minha trajetória, né? E aí estou até hoje. Então, tentar, assim, difícil separar, mas tentar falar das duas formas, né? Essa questão do acolher é difícil porque cada um tem seu luto, né? Os lutos são diferentes porque nós temos vínculos diferentes, as relações são diferentes, né? Mas, em geral, como você falou, a dor não dá para medir, né? Não existe uma régua. E muito menos por uma outra pessoa que chega deduzindo que acha que sabe, né? Como é essa dor. Então, eu diria que sim, evitar comparações, né? Evitar falar muito. A gente fala um pouco disso no livro, né? A Luz Girassol, que às vezes o melhor lugar é o lugar do acolhimento, do abraço, do silêncio, sem ter muitas palavras, porque é irremediável, a verdade que é mesmo, né? Não tem o que fale nesse momento que vá diminuir a dor.
né? Mas tem essa rede de apoio em volta, os amigos, a família, a presença é muito forte. Embora no começo a gente não consiga medir, sentir, né, quanto está ajudando e não vai remediar, como eu falei, ao longo do tempo a gente vai vendo que esses abraços vão ajudando a acolher e legitimar o luto, né? Porque a gente legitima o luto quando a sociedade valida quando não tem o silêncio, o tabu, né? E isso ajuda na elaboração do luto. Então, essa presença, né, esse reconhecimento da dor do outro, os abraços, talvez aquele amigo que a gente fala que o valor de pegar um copo d'água quando precisa, num velório, num enterro, vale mais do que uma palavra, né? Ou uma ajuda prática, por exemplo, com os filhos, com comida, né? Quem consegue pensar em cozinhar, em comer, aliás, lembrar de comer nos primeiros dias. Isso é uma coisa que eu lembro muito, né? A comida acho que aquece a alma, né? Eu lembro muito dos primeiros dias, as pessoas que vinham na minha casa traziam comida, embora, né, a gente nem consiga comer direito, mas tem um valor enorme. E até perguntar para o outro, né? Eu te ajudo se eu trouxer alguma coisa, se eu trouxer um prato de sopa. Não é também a ajuda que você acha, né? Então, por exemplo, levar alguma comida que o outro não goste, né? Então, eu te ajudo nisso. E tampouco deixar tão aberto, eu te ajudo. Como eu posso te ajudar? Porque a pessoa não sabe, né? Não sabe responder. Então, é difícil, né? Não é uma resposta assim de uma forma tão exata, né? Mas esse cuidado de não falar muito, de não colocar suas próprias crenças para o outro, né? Isso é uma coisa que me incomodava um pouco também, quando alguém vinha dizer, não, eu tenho certezas, né? Essas certezas da fé, eu queria ter também, mas não tinha. E não é uma coisa que você empresta, né? Falar, tá bom, então a partir de amanhã eu vou ter essa fé. Não, é construída e naquele momento é muito provável que esteja abalada, né? Essa relação com a espiritualidade, com Deus. Quer dizer, muito provável não, né? Tem de tudo, tem gente que acaba fortalecendo. Mas enfim, acho que respondi um pouco, deixar vocês falarem também. Sim. E para você, Perla? Como que foi para você, assim, não? É, Essa eu, situação? eu, assim, de acordo com o que a Cláudia disse, né? E eu acredito que a principal diferença dos meus lutos, né, porque eu já tinha perdido os meus pais, né, quando a Heloísa faleceu, e eu falo que ninguém chegou no velório da minha mãe ou do meu pai e falou assim, ó, calma que daqui a pouco você arruma outro pai ou você arruma outra mãe, né? Mas quando a gente perde um bebê na gestação ou logo depois do nascimento, o que a gente mais escuta é calma, já já você tem outro, né? Então minha mãe não era substituível, nem meu pai. Talvez a filha da Cláudia também não. Não sei se você chegou a ouvir isso, né, Cláudia? Mas a gente escuta muito. Ou assim, ainda bem que você tem a Clara, né? Então, tipo, você não tem do que reclamar, né? Então, era muito difícil. E como a sociedade não validava, que é o que a Cláudia falou, as pessoas elas não me autorizavam a sentir, né? E eu vinha construindo isso, né? Então, eu podia perder um bebê, realmente eu não ouvi ela chorando, então realmente, será que eu não me apeguei? Porque eu ouvi isso, você, ainda bem que você não ouviu ela chorando, né? Então você não se apegou, como se, né? E eu falo assim, será que eu tô ficando louca? Porque todo mundo tá falando que não foi nada, né? Mas eu tô sentindo tanta coisa que eu não sei nem descrever, e eu falava, gente, não é possível, tô ficando louca, tô ficando louca. Aí, a minha sorte é que eu tive pessoas, como a Cláudia falou, que ficaram do meu lado aceitando tudo que eu falava. Então, eu falava assim, eu acho que hoje eu vou tomar um remédio para dormir. Ela fala, toma. Fala, não, mas eu não quero tomar remédio. Não, não toma, né? Eu acho que eu quero pendurar vasinho na parede. Eu vou aí pendurar. Você tá precisando de alguma coisa? Então, eu tive essas pessoas. Eu não tive o grupo de apoio na época, né? Mas tive pessoas que me apoiaram nesse sentido. E tive pessoas que falaram tanto na minha cabeça que acabaram me ajudando, no sentido de
falaram assim para mim, olha, você tem que parar com isso porque você está afetando o seu marido e a sua filha. É como se eu não fosse afetada da história, se eu não tivesse o direito, né, de estar sentindo o que eu sentia, e as pessoas não queriam ouvir falar da minha filha que morreu. Então eu só podia falar da Clara, eu tinha que fingir que estava tudo bem, né, como se nada tivesse acontecido. E aí eu fui buscar terapia. Aí eu cheguei para psicóloga e falei, sentei lá e falei assim, olha, eu só vim aqui para saber se eu estou afetando a minha filha e o meu marido, né? E aí a gente começou, eu nunca tinha feito terapia, eu falo que a terapia foi uma das coisas que a Heloísa me trouxe de presente também, né? Que eu nunca. E aí ela me proporcionou esses momentos, e junto com a terapia, junto com essas pessoas que me apoiaram, eu fui, assim, esse mundo da perda gestacional e neonatal se abriu, né, para mim. E aí eu fui conhecendo mais. Então, assim, lutar para que outras pessoas não passem pelo mesmo que eu passei, é como se trouxesse minha filha fisicamente presente aqui. Eu costumo sempre falar isso, né? O fato de eu estar aqui conversando com vocês três e com todo mundo que está em casa é estar cuidando da minha filha, né? É estar dedicando esse tempo que ela teria aqui. Eu não estou dando comida, não estou dando banho, nada, mas eu estou cuidando dela, né? Como se eu trouxesse, a vida dela aqui para mim. Então, é isso. Acho que a gente vai aprendendo. A Cláudia fala e eu falo. Eu não sei se você tem essa impressão, Cláudia, que parece que é muito fácil, né? Nossa, elas passaram muito bem por isso, mas não. Uhum. É que hoje, Só que não, né? só que não. Só que não, né? Hoje, assim, eu posso falar com muito mais tranquilidade, né? Mas quem viveu comigo sabe o quanto foi complexo. E é complexo para a vida inteira, né? Acho que luto não termina, a gente reaprende a viver, a gente aprende a conviver com ele vai ficando mais leve, né? Os períodos negativos vão diminuindo, mas ele está sempre ali, né? Então, isso a gente aprende, né? A gente aprende a viver, a gente aprende a viver com. Então, é isso. É um E o fato trabalho, de. né? Um processo. Não, rapidinho. Não, claro. Você tinha falado que a gente não. Lembrei do clichê, né? O tempo passa, o tempo vai ajudar. E eu sempre falo, não é o tempo que ajuda, é o que a gente faz nesse tempo, é todo o trabalho que a gente vai fazer nesse tempo, né? O Exato. aceitar ajuda, o pedir ajuda, chorar, né? Desculpa, Não, Não, imagina, pode é para falar. vocês falarem. não, e quando você fala assim, eu não vou falar porque vai deixar ela mal, não. Uma das coisas que mais deixam a gente triste é as pessoas acharem que você esqueceu. E assim, né? A nossa sociedade não conversa sobre luto, então os dois é sempre assim, nunca tá bom, né? Se você já aparece numa festa, olha lá, já tá numa festa, né? Ou se você não quer sair, olha lá, não quer sair, né? Então, assim. É. As pessoas querem colocar tudo em caixinha, né? Ou é ou não é, e a vida não é assim, né? Então hoje eu sei disso, hoje eu me entendo, hoje eu consigo falar sobre isso, eu consigo fazer postagens sobre isso, eu consigo estar à frente de um grupo de apoio, mas é muito complexo a gente enfrentar, porque até quando pergunta assim, quantos filhos você tem? Aí você fala assim, agora, respondo o quê? Né? Eu respondo que eu tenho duas? Eu respondo que eu tenho uma? Aí, o dia que eu respondi que eu tinha uma, nossa, eu quase entrei em desespero, depressão, eu saí de lá chorando. Como assim? Não tenho uma, eu tenho duas. Então, assim, Sim. como que eu falo? Mas eu falo que morreu, outra pessoa fica com aquela cara, fica super mal. Aí eu me sentia mal de deixar o outro mal, mas aí eu me sentia mal também de não deixar e não falar da minha filha. Então é tudo muito complexo, né? É. E a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Mas como a Cláudia disse, o tempo por si só não faz nada. Nada mesmo. Nosso livro, sabe, o primeiro título era Quantos filhos você tem? Seria esse, quando a gente começou a pensar, porque é a pergunta, né? E como você falou, não é o ou, né? É e. A gente está alegre e triste ao mesmo Uhum. tempo. É possível, né? Estarmos numa festa feliz e triste ao mesmo tempo. A gente fala disso no livro também, né? Acho que Alegria e tristeza coexistem, né? Foi uma frase que eu coexiste. ouvi de uma outra mãe que tinha passado por isso, e eu falo, né? Até publiquei isso
esse ano, que a primeira vez que eu entendi isso foi no Dia das Mães. A hora que eu estava na apresentação da minha filha mais velha, eu olhei aquilo lá e eu comecei a chorar de um tanto que as pessoas não sabiam o que fazer comigo. Eu falo assim, eu tô feliz porque ela tá ali, tá apresentando, tá dançando, tá toda bonitinha, mas eu tô tão triste que a outra não tá, né? Então foi a primeira vez que eu falei, nossa, caramba! Eu olhava pra Clara e falava assim, nossa, eu tô tão feliz que ela tá aqui comigo, mas eu tô tão triste que a outra não tá, né? Então a gente vai aprendendo que tudo bem, né? Tudo... Sem culpa, porque é assim, não tem como ser diferente, né? Essa questão da quantidade de filhos, só para. Porque assim, eu tenho 4 que estão comigo e tenho 3 que não permaneceram, né? Então eu falo sempre que eu tenho 7 filhos. Porque eu acredito na vida a partir do momento da concepção. Eu sei que outros podem acreditar diferente, mas nós acreditamos assim. Então, antes do Pedro, que hoje tem 15 anos, eu tive uma gestação que não desenvolveu, né? Mas eu fiquei grávida. Eu precisei curetar, então eu fiquei grávida. Tem esse lugarzinho guardado ali, né? E depois do Pedro, nós, né, ficamos grávidos de gêmeos. E aí, na 11ª semana, eu tive um aborto espontâneo. Então, são 7 filhos, né? E nós temos esses 4 que estão aqui, né? Nos foi dado educá-los, né? Essa missão de educá-los. E os demais estão, né? Nós acreditamos no céu, coloco sempre 3 anjinhos ali, né? Quando eu falo, mas foram confiados a nós 7 crianças, né? Confiadas a nós 7 crianças, 7 filhos. São filhos que já existia dentro de você desde o Sim, desejo, né? Já sim, tem, é o exato. vínculo, você que sabe, né? Isso que é Exatamente, difícil, às é vezes, a isso. sociedade legitimar, né? A questão é que a gente precisa trabalhar os julgamentos, né? Para tudo as pessoas querem fazer um julgamento de acordo com a sua própria percepção. E com a forma como entende, com a forma como vive aquilo, né? Então, por exemplo, quando eu tive o aborto dos gêmeos, a médica me deu 15 dias, porque eu tive que fazer uma curetagem, né? Ela me deu 15 dias de licença. Quando eu estava em casa uma semana, eu liguei para ela e falei, por favor, me libera para trabalhar. Porque ficar aqui em casa para mim não está sendo bom, eu preciso ocupar a minha cabeça. Mas não quer dizer que outra pessoa que vive essa situação tenha que reagir dessa forma também. Às vezes a pessoa precisa até de mais tempo. Então, assim, a gente precisa se livrar dos julgamentos, de achar que o outro tem que encarar a situação como você encara, né? Eu, por exemplo, eu não consigo comparar de forma alguma essa minha perda na 11ª semana, que é uma coisa que acontece com muita frequência, né? O primeiro trimestre, a gente já sabe que os riscos são grandes, com a da Perla, que foi na 36ª, e que a gente estava grávida junto, né, Perla? Que eu estava do João, né? Quando você estava da Heloísa. Então, assim, e também não consigo medir com a perda da Claudinha, que a Ana já estava grandinha, né? Então, assim, não dá para comparar essas situações. E é muito cruel fazer esse tipo de comparação, né? Porque cada um vivencia de uma forma, são situações diferentes. Eu não vou aqui julgar o sentimento que a Ju teve na semana passada, né, Ju? Com a perda de um primo de 44 anos de idade para a Covid. Então, precisa mesmo parar de julgar, mas por quê? Porque é um assunto muito tabu, como tem lá no livro, né, Cláudia, uma situação que é o suicídio. As pessoas não querem conversar sobre isso, então você não sabe com quem você conversa, porque ou você vai para terapia ou você não tem com quem falar, porque as pessoas não querem falar sobre isso. Como que a pessoa se sente? Sozinha, né? Ela se sente muito solitária diante daquele sofrimento todo. Então, por isso que é um assunto que a gente precisa abordar, né? Para as pessoas se encorajarem e entenderem formas possíveis de ação que não seja um desrespeito, não seja uma invasão da privacidade, né, do outro, mas que também não pareça um descaso seu diante daquele sofrimento, né? Ju, você queria falar, eu te cortei. Não, eu acho que tudo que foi dito é muito importante. Eu acho que um ponto importante a ser dito é a questão da culpa, né? Do enlutado, dessa questão da alegria e da tristeza, principalmente, né? Do seguir a vida, né? Como é que fica isso,
né? Fica uma grande questão, né, interna. Eu tenho o direito de seguir a minha vida, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de, né, estar aqui na, na apresentação da minha filha e de fato sentir alegria, né? Como uma mãe que perde um filho pequeno, um filho grande, ou uma esposa que perde o esposo, né? Como é que faz para prosseguir, né? E essa questão da culpa, né, é algo muito importante para ser falado para os enlutados, né? De que por isso que eles precisam desse acolhimento de quem está à volta e do que a Lúcia falou da questão do julgamento, que não pode haver julgamento. Então, acho que o principal, a principal dica que a gente pode deixar hoje, principalmente na situação que nós estamos vivendo de pandemia, de perdas constantes e diárias, né? É essa presença de fato com a pessoa que perdeu aquele ente querido, não importa, né, em que circunstância, de que maneira, se era mas ele já estava doente há muito tempo, né? E aí, né, não, foi inesperado. Quer dizer, esses julgamentos que passam por mim, né? Como eu reagiria? Eu faria diferente, né? E não pode acontecer dessa forma, né? É simplesmente se fazer presente, né? É amar de verdade, estar disponível, né? Como foi colocado. Então, também não da forma como eu gostaria. Então, trouxe essa sopa para você, né? Mas antes, pergunta, olha, eu gostaria de fazer uma sopa, né? Te ajudaria se eu fizesse, né? Esse se colocar de fato no lugar do outro, né? Não querer passar por cima como um trator e falar assim, não, eu vou passar vou assumir, vou fazer acontecer, para que as coisas não aconteçam, para que o tempo vai passar e ela vai esquecer, né? E daí começa a colocar muitas coisas no caminho dessa pessoa e não dá tempo dessa pessoa sentir aquela dor também, né? Então, é mais um movimento de se colocar de fato, tentar fazer esse movimento em direção ao outro, com muita humildade, né? E com muito amor, com muito carinho. E que o silêncio, né, como vocês colocaram muito bem, ele é muito mais acolhedor do que 1000 palavras. É um silêncio junto, não um silêncio de solidão, né? De Isso, de afastamento, de sumiço. presença. Né? Isso, não é ignorar, Não, mas isso, é aquele, exato. assim, é uma presença, mas assim, olha, Tipo, tô aqui, eu não aqui tenho, grudadinho, eu né? tô aqui, exatamente, eu tô aqui, né? Tô aqui para o que você precisar, de que forma eu vou te ajudar, né? Mas eu não quero também ultrapassar esse limite, né? Ultrapassar esse limite e causar mais sofrimento, porque traz a dúvida, né? Então, alguém que está ali olhando para você em sofrimento e fala, como é que eu faço para tirar essa pessoa, para fazer ela prosseguir? Olha o sofrimento que você está causando na sua filha, no seu marido, né? Quer dizer, de que maneira essa pessoa está ajudando? Ela queria ajudar, mas, enfim, acaba prejudicando, né? É porque dói no outro também, né? Isso que eu ia falar. Eu tenho um lado do julgamento que é querer afastar, né, essa dor. Não quero ver essa tristeza. Então não fala né, não fala sobre isso, ou não fica feliz, por favor, né? Olha para tudo que você tem. Mas isso invalida, e esse silêncio, a gente tem que saber que dificulta o processo do luto, né, do outro, a elaboração. A gente aumenta esse fator de risco para um luto crônico, né? Principalmente frente a esses lutos não reconhecidos. Eu acho que o luto parental de crianças maiores seja mais reconhecido, né? Esse do bebê o gestacional, perinatal, é muito mais invalidado, né? Justamente por essas frases. Eu estou vendo aí muita gente escrevendo, né, que ouviu, não, logo você tem outro. Nosso livro tem o exemplo da Cecília, que teve 3 também, e ela ouvia muito, começar do médico, que é a primeira pessoa que está ali junto, e muitas vezes invalida, não, você já está mais velha, esquece isso, você já tem a natureza Cláudio, sabe, o próximo vai dar né? certo.
O próximo próximo vai vai dar dar certo, a certo. natureza sábia e não tem zero acolhimento, né? Esse é um movimento que eu acho que precisa ainda aumentar, dos médicos entenderem como validar, né? E entenderem o quanto eles prejudicam quando nesse momento eles não validam, A dor né? não se Exato. Eu compara, acho se que esse, ampara, né? A gente fala eu, no grupo. Não, não se compara, se É, ampara. É ser o ombro. E é difícil é, ser ombro. exatamente, mas e sabe o que acontece? Por que que é difícil ser um ombro? Porque a sociedade atual não quer lidar com o sofrimento, não quer vivenciar o sofrimento. Então, na verdade, é um incômodo, né? Então, você conviver ou você estar diante de uma pessoa em sofrimento real, né, uma perda, um luto, na verdade, ela te causa um incômodo, porque você sente a dor dela também. Um pouquinho, mas você sente. E você não, a pessoa não quer sentir. Então, na verdade, ela faz um ato de repelir. E quando ela quer repelir, ela quer invalidar o seu sofrimento, porque ela não quer sentir aquela dor. Na verdade, é esse movimento que acontece quando as pessoas vêm e tentam te tirar, né, à força, né, invalidando aquele sofrimento. Na verdade, é um movimento egoísta de dizer, olha, na verdade, eu não quero sentir essa dor. Você está me obrigando a sofrer também, é isso. né? E então é algo que, por quê? Porque não se fala sobre o assunto na sociedade atual, né? Se a gente pega antigamente, em que os velórios ficavam quantos dias, né? Aquele parente, aquela pessoa, né? Ela era realmente velada por tempos, por horas, por dias, né? E hoje, assim, olha, o quanto antes, vamos enterrar logo, né? Vamos acabar logo com isso. Então, do meu primo, por exemplo, por ser do Covid, né? Ele já tinha curado, e ele teve uma parada cardíaca, ele estava para receber alta, né? E então por isso foi possível fazer o velório. Mas ele ia chegar, ia se ter meia hora para estar com ele, né? E ali meu pai, que é tio, padrinho, e ele falou assim: não, de jeito nenhum. Vamos, foi lá, brigou no cemitério, lá na funerária, e conseguiu que o enterro fosse feito no dia seguinte, para que houvesse tempo, né? Mesmo que ainda pouco tempo para essa despedida, né? A Para que ele importância dos fosse rituais, honrado, né, para que... Ju? A importância desse ritual, Isso! né? De despedida. É importante. E quantos a gente tem visto, né, por conta da Covid, que foram privados disso, né, que nem chegaram a ver, né, Sim. o parente, o querido, sendo velado, sendo enterrado, o caixão fechado, né? Então, assim, torna o luto muito mais difícil, né? É. Eu E imagino. e é essa a nossa busca no movimento da perda gestacional e neonatal, que se deixe mais tempo as famílias com os seus bebês ou naquele processo, né? Porque quando, no meu caso, que minha filha foi natimorta, né? Ela já nasceu, a gente fala, nasceu em silêncio. A pressa de se encerrar tudo, né? Como se, vamos fazer uma cesárea logo, mandar logo para casa e aí não vai sentir. E é exatamente ao contrário, né? A gente precisa ter aqueles momentos, a gente, mas vai fazer sofrer mais. Pelo contrário, né? Faz parte de vivenciar, é como se fosse o nosso velório, né? A gente compara agora com essa privação desses rituais do Covid com o que sempre acontece na perda gestacional e neonatal. Numa perda de primeiro trimestre, por exemplo, não vamos deixar ver, não. Mas você perguntou, você orientou se a família quer ver, você orientou se quer levar, quer fazer algum ritual de enterro, você deu tempo, porque as pessoas falam assim, eu estava até comentando com a Lúcia sobre a doação de leite, né, de mães enlutadas, e eu queria doar, né? Eu compararia mais ou menos como você ter que escolher se você quer doar os órgãos do seu filho ou não, né? É uma escolha no momento de dor que você tem que fazer. E eu gostaria de ter doado. E aí eu não pude. A gente está nesse movimento que não tem impeditivo para doar em termos de saúde, né? E tudo mais. E eu ainda ouvi de um médico falando assim para uma mãe: você vai ficar presa nessa maternidade se você for doar. Quer dizer,
Ele fala, você pode, mas você vai ficar preso. Então, é essa questão do julgamento que você comentou, né, Ju? De, assim, eu vou te dar uma opção, mas, ó, eu se fosse você, não aceitava ou não. E eu não sei se com a Cláudia foi assim, mas a gente fica muito sim, senhor. Eu falo que a gente fica, tipo, bonequinho de marionete. O que as pessoas falam pra gente, a gente acolhe. Ah, vamos secar o leite? Vamos. Ah, vamos fazer uma cesárea? Vamos. Ah, vamos não sei o que vamos. É melhor você não ir fazer tal coisa. Tá bom, não faço. Eu ficava assim. Eu obedecia, né? É, Assim, é como se eu não tinha uma agressividade, mas eu tinha uma passividade muito grande. Eu não conseguia enfrentar as coisas, né? Eu estava completamente acho que em choque, né? Não sei. E é muito difícil lidar com essa falta de rituais e o despreparo realmente das pessoas, porque o pessoal da área da saúde fala, Perla, a gente não aprende a lidar com isso, né? É na raça, são poucas as pessoas que são preparadas para lidar com a morte. E ainda mais no momento de criança. O que você espera de uma criança que morra? Não. Você espera que um bebê morra? Não. Então eles não querem olhar para isso também. É muito difícil para eles. Então é todo um processo, né, que a gente vai é, percebendo o quanto que nós somos carentes ainda nisso, né? sim. A gente percebe agora com o livro esse silêncio, como as pessoas têm medo de ler, medo do assunto, né? Não sei se acontece com vocês também, mas quando alguém pergunta o que você faz e especialista em quê, quando eu falo de luto, tem muita gente que olha e fala, nossa, uma coisa mais mórbida, né? Como se não fosse falar da vida, né? E hoje em dia Sim, mudou um pouco, né? Fala muito mais. Mas essa questão com o livro, sim, muitas amigas não querem nem chegar perto, né? Ah, eu vou comprar, mas eu não vou ler. Ou o silêncio, né? Não falar nada. E eu entendo. Acho que cada um sabe das próprias capacidades, defesas e tal. Mas é nítido que tem esse medo de se aproximar do assunto, né? Assim, não quero nem imaginar. É Então, como não se fale atraísse, sobre né? isso. Ou contagia, é, né? é, Então, e é isso é um verdade, grande essa tabu, passividade né? é um grande tabu. Pode. E essa passividade, é verdade, você foi falando, eu fui lembrando, assim, ficava muito. Eu lembro de vir gente me perguntar, mas logo no comecinho, mas o que aconteceu? Vir até minha casa perguntar. E aí, depois eu falava e ficava com raiva de mim, falando, por que eu estou repetindo, falando detalhes que eu não queria falar, não queria pensar? É, mas tem um lado da passividade também que ajudou, que foi o aceitar ajuda, né? Todo mundo, amigas espíritas, falam, não, vamos em tal centro, vamos em tal lugar. E eu ia em todos os lugares, falava assim para tudo. Então, teve um lado que me ajudou, né? Em vez de ficar resistente, eu me entreguei, porque não tinha, nada podia ser pior, né? Então, eu tinha que sobreviver, principalmente pelo meu filho, que eu tinha o Arthur de 2 anos na época, então eu pensava, eu preciso sobreviver, né? Não é nenhuma questão de quero, de força naquele momento, é uma necessidade de sobrevivência mesmo. Ele era um bebê, eu tinha que acordar, né, e cuidar. E então eu ia lá aceitando. E eu fui pensar sobre essa questão do hospital, que eu não vi a Ana. Ele veio no hospital, foi um acidente, foi toda aquela loucura. E ali ele deu a notícia que ela não sobreviveu, que eu já sabia, e fui embora. Eu fui pensar sobre isso atendendo uma paciente outro dia, faz pouco tempo até, que ela começou a falar e narrar a perda dela. E assim, eu respirei fundo e pensei, nossa, eu podia ter me despedido, por que que ninguém me falou lá, né? Todo mundo, sei lá, tava todo mundo assustado ali no hospital também, todo mundo super, né, fica mobilizado com a perda de uma criança, um acidente e tal. Mas é o momento que passou, que eu queria muito ter tido essa despedida e não tive, né? Fui pensar 9 anos depois. E isso mostra o despreparo mesmo, né? Imagina que alguém ia falar ali para eu ver, para eu entrar e dar um último abraço nela morta, né? É o que acontece muito com os bebês. Eu acho que essa realidade está mudando bastante, né?
Mas eu vi até outro dia uma matéria de um berço, né? Você viu? Um berço Tem o berço que pode cooler. ficar. Isso, Isso na cooler. Inglaterra, nos Estados Incrível. Unidos. Na Inglaterra você leva até para casa, se você quiser. É, E então, a gente está tentando incrível. trazer para o Brasil porque é muito caro e tem a Fernanda do BLW Brasil, ela teve a perda dela nos Estados Unidos e ela teve a oportunidade de ficar com o berço no hospital por quanto tempo ela quisesse. E aí eles ficaram, acho que por 2, 3 dias, que ela falou, olha, agora tá ok, a gente pode prosseguir. E ela fala que fez toda a diferença. E quando ela veio participar de grupos de apoio, e ela começou a ouvir as histórias aqui no Brasil, ela falou, como assim, né? Porque lá se cria a caixinha de memória, se tem todo um processo de fotografia, né? E eu falo, por exemplo, eu estava com a Heloísa no colo porque eu quis pegá-la, né? Só que do mesmo jeito que eles me deram ela, eu não sabia se eu podia mexer, o que que eu podia fazer. Eu estava, né, na mesa do centro cirúrgico, né? E aí eu fiquei, meu marido totalmente desestabilizado comigo, nós dois sozinhos, e eu lá com aquele bebê que eu não sabia o que eu fazia, né? Eu queria, mas não. E aí eu olhava para ela e falava assim, podia tirar uma foto, né? Aí eu mesma pensava, não, mas é muito bizarro tirar foto de bebê morto. O que que eu vou fazer, né? Vou. E hoje eu entendo o quanto era importante para mim ter tido essa foto, né? Talvez eu não quisesse ficar, colocar no porta-retrato, mas eu tê-la comigo ali. Eu fui no cemitério essa semana, eu não costumo ir muito, mas essa semana eu tive vontade, levei a Clara, que é a minha filha mais velha, ela falou assim, nossa mãe, eu queria tanto ter visto o corpo da Heloísa, né? E ela não teve essa oportunidade, porque ninguém falou pra gente que era importante na época, né? Meu marido não quis ir, ele falou, não vou levar. E assim, ninguém orientou. Então, ela não participou de nada de despedida da irmã e eu não tenho nada de material para mostrar para ela, a não ser as fotos de gestante. Né? Então, o quanto isso faz falta para a gente conseguir até conversar com os outros filhos que virão, ou os filhos que são mais velhos, né, sobre essa pessoa da família que esteve aqui por pouco tempo, mas que é da família. Né? Então, eu me arrependo. Hoje eu falo assim, eu não consigo fazer um retrato falado da minha filha, porque eu não lembro. E me dói muito como mãe não lembrar do rosto da minha filha. Então é complicado, assim. Então, são várias coisas que a gente busca que outras famílias não passem, né? Que a gente fala, né, Cláudia, que a gente gostaria que a gente só tivesse que lidar, entre aspas, com a morte do filho. E não com todo um despreparo e de tudo que vem junto, que pode colocar uma pedra em cima de você lá no fundo do buraco. Eu lembro na época a mãe de uma amiga de Araraquara também que tinha perdido um filho adolescente. Ela me visitou e ela falou: o pior não é o que aconteceu, o pior é ter que lidar com o que aconteceu, continuar vivendo lidando com o que aconteceu. Nunca esqueci dessa frase. E né? Porque tem todo esse despreparo e também você conviver com a memória, né? De tudo que aconteceu. É um esforço para a vida toda, eterno, né? Cicatriza, não sangra o tempo todo, a gente vai cuidando da ferida, mas é um esforço, né? De repente, um gatilho, né? De repente você está despreparada, você já sabe, a gente vai aprender a surfar nas ondas, mas tem todo o aprendizado do luto, mas os gatilhos às vezes vêm e você nem imagina, né? Quando, onde. Mas seu E o trabalho é muito Perla, importante, Perla, de é, ajudar a Os eu legitimar nossos. isso. queria, é, eu queria, Perla, ver se você poderia falar um pouquinho, né, das questões trabalhistas, né, porque para além desse despreparo em lidar com o ser humano, também há um absurdo em relação ao profissional, né? Você que é uma profissional concursada, né? E não, o que você me contou nos áudios, eu fiquei numa revolta, sabe? Eu falei, gente, não é possível. O que será que eu posso fazer também para ajudar nisso, né? Porque é aquilo que eu falei para você, é uma ideia de que a vida no ventre não é vida, né? Diante de tudo que você
viveu, né? Então, olha, se tivesse nascido e morrido ia ser uma coisa, mas como morreu no seu ventre é outra. Ai, gente, aquilo eu fiquei o fim de semana remoendo, mas de uma tal maneira, eu falo, gente, essa mulher é uma santa, porque se fosse eu, já tinha voado na goela de um. Não, olha, é difícil, viu? Então eu falo que esse meu movimento todo começou com a negativa da minha licença gestante, né? Então eu saí da maternidade crente que eu teria licença, porque todo mundo lá falou, calma, que você vai ter um tempo para se recuperar agora, porque além da perda de um filho, tem todo um puerpério junto de colo vazio, né? Que você tem que lidar. E aí que as pessoas entendem que se não tem filho, não tem direito, né? E o maior absurdo é que eu sou funcionária pública, né? Sou estatutária de São Paulo. Então, aí que eu descobri que o regime era diferente, trabalhista, e a licença são para as mães que são pelo INSS, são mães de carteira assinada, seletistas, né? As estatutárias, as federais e as militares não têm direito. E aí, quando eu fui atrás, falaram assim, não, mas se ela tivesse nascido viva e morrido em seguida, você teria. Ou até chegaram a me falar assim, se você já tivesse saído de licença antes, talvez você continuasse de licença, né? Eles não cessariam. Eu falei, mas por que eu sairia antes se eu não precisava, né? Então, assim, a gente sempre tenta segurar o máximo que dá para ficar mais tempo com o bebê. Se eu soubesse que ela ia morrer, eu tinha, né? Saído antes. Então, assim, aí depois, quando eu fui atrás, né? Fui, enfim, em vários lugares, conheci a Larissa do Luto à Luta do Rio de Janeiro, que é um grupo bem antigo, e eles tinham conseguido, a Maíra, uma advogada também, mãe, que passou por perda, conseguiu mudar o estatuto, né, a Constituição do Estado do Rio. Depois o pessoal, a Germana lá do Piauí, conseguiu mudar também o estatuto lá. Mas a gente aqui em São Paulo tá difícil. A gente tentou como PEC muito tempo, que era um projeto de emenda à Constituição, até chegar uma pessoa e falar, não, mas não está escrito na Constituição, está escrito no Estatuto, é só num projeto de lei. E aí a gente tenta fazer o projeto de lei, tá lá na Lesp, a gente fez o pedido, mas ainda não foi, está passando pelas comissões, né? Mas tem aquilo, né? Eu ouvi de uma pessoa assim, ah, mas você... É melhor você voltar a trabalhar logo, né? Eu falei, melhor para quem? Falei, eu não... eu tinha síndrome do pânico. As pessoas têm dificuldade de entender. Tudo que eu tinha muita ligação com a Heloísa, eu não conseguia fazer. Eu podia ir tomar sorvete na esquina, eu podia ir trabalhar de garçonete em algum lugar, mas ir dar aula eu não conseguia, porque eu entrava em pânico. Eu chegava na escola, não tinha a professora Perla, tinha a professora Perla grávida, tinha a Heloísa, né? Então, assim, eles vinham, era barriga, e trazia presente, e tinha toda a professora quando chega, a professora aqui, olha aqui a Heloísa. Eu não conseguia, eu entrava em pânico. Então as pessoas têm dificuldade de entender isso, que, mas você tá bem, você não tá tomando remédio. Tudo bem, mas eu não consigo ainda, eu preciso, né, desse tempo. Eles não me deram, Lúcia, nem os 40 dias da cesárea. Entendeu? A minha vida funcional inteira foi prejudicada por licença saúde que eu tirei. Inclusive agora, faz pouco tempo, a minha gerente, né, a secretária lá da escola, falou assim, olha, Perla, infelizmente você não vai ter uma evolução funcional porque você tirou aquelas licenças. Aí eu falei, cara, de novo, 4 anos e meio depois, eu tô passando por tudo de novo, fiquei muito brava. Então, assim... as pessoas têm que entender que esse tempo é direito das mulheres, né? Esse tempo é direito das mães. Ah, mas tem gente que não quer. Aí, Lúcia, eu sempre falo, não quer porque realmente não quer, ou não quer por causa da pressão social de que você tem que voltar a fazer alguma coisa logo que você vai, né? Eu falo que acho que poderia ter o direito de escolha. Só que ao mesmo tempo, quando eu penso que se você der esse direito de escolha, a mulher vai ser pressionada a voltar, né? Então, assim, vai tentar ser cassado esse direito. Eu falo para todo mundo que tem o direito à licença, aproveita, vai fazer alguma coisa que você quer assistir série o dia inteiro? Assiste série o dia inteiro. Quer fazer um curso novo que você não teria tempo para fazer? Vai fazer, né? Esse é o momento de você se reerguer, de você, né, cuidar de você, para que você possa voltar depois melhor. Não quer dizer que aquele tempo é o suficiente para você, né, voltar 100% sua vida.
mas ele é muito importante para passar por tudo isso, né? Então hoje a gente está com um grupo envolvendo grupos de apoio de outros lugares do Brasil, tanto com um projeto a nível federal, quanto projetos estaduais para a gente tentar mudar. Porque é muito triste ainda chegar a mães e a gente teve um caso agora aqui perto de Ribeirão, que ela era funcionária de um evento público e o outro particular. E é raro, falou, a bebê era óbito neonatal, ela nasceu viva e depois morreu. Então ela tinha certidão de nascimento e certidão de óbito. Falaram que ela era natimorta e não deram licença para a mãe. Essa mãe teve complicações seríssimas, sabe? É um luto super complicado, com ideações suicidas. Então, assim, negar o direito e complicado um tanto que ela teve que lidar com a morte do filho, mas com todas essas questões, né? Então, quando a gente tem apoio e quando a gente consegue ter esse braço para passar por isso, é mais fácil. Mas mesmo assim, eu tô lidando, eu tô na frente. E eu continuei muito, voltou. É que nem a Cláudia falou, né? Aquele gatilho, voltou tudo de novo. Falei, como assim? De novo, né? Era como se eu estivesse saindo da maternidade e recebendo a notícia que eu não teria o direito, né? 4 anos e meio depois. Então, esse é o projeto, Lúcia. A gente está batalhando. Então, quando lançar, quando a gente divulgar, se vocês puderem ajudar a divulgar, ajudar, né, fazer pressão, porque política, infelizmente, depende dessa pressão, vai ser super bem-vinda a ajuda de todo mundo. Com certeza. Vai deixando a gente acompanhar para ajudar, a gente saber como pode ajudar. Mas tudo é uma questão, tudo isso porque o vínculo não é concreto, visível, né? Exato. Ué, como assim? Você não teve? Então não tem dor, né? Então não nasceu, não teve tempo ainda, né, de amar. Como se o mundo interno não fosse importante, não valesse. Assim como o luto do homem, por exemplo, né? Como não expressa, então não tem dor. Exato. Ju, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar assim que é muito bonito ver esse movimento, né? Poxa, eu passei por tudo isso, mas eu não queria que mais ninguém passasse. Sabe? Como é bonito isso. Isso é amor, né? Porque toda dor, todo sofrimento, né? Ele tem um propósito. E o propósito maior, né? É tirar um bem maior disso. Né? É fazer, transformar, né? É transformação de fato. É falar assim, poxa, eu passei por isso, mas eu não vou parar aí. Porque eu não quero que mais ninguém sinta, porque a dor do luto já é grande o suficiente. Isso eu não posso evitar que as pessoas passem. Mas o que eu posso? O que eu posso fazer para minimizar essa dor? Para eliminar aquilo que vai piorar, que vai tornar essa dor muito maior do que de fato, né, que ela já é grande, mas enfim, sabe? Isso é muito bonito, ver esse movimento, né? E que a gente precisa ter de fato, né? Encontrar, então, como transformar o luto em luz. Que pode ser uma coisa, você com você mesma, né? E pode ser uma coisa que chegue a abranger outras pessoas, né? Acho que é importante falar assim, a Lúcia estava comentando, né? Você não sei o que, vocês são... Falei, gente, não sou. Porque eu tenho medo que isso cause nas outras pessoas a ideia de que eu tenho que ser igual a Perla, né? Ou eu tenho que ser igual a Cláudia. Toda vez que eu vou trabalhar, Cláudia, não sei se você sabe, se eu já te contei isso, mas o parque da Ana Laura fica do lado do meu trabalho. Então, assim, não tem como não lembrar de você. Eu dou aula ali no Dorival Alves, então o Parque Ana Laura para todos é o meu caminho sempre, né? Então, quando eu falei, gente... pode ser que chegue a esse nível, pode ser que você plante uma árvore na sua calçada. Tipo, eu quero fazer um mundo melhor. Ó, tem uma árvore aqui.
Entendeu? Então, eu não me cuidava, agora eu vou me cuidar, eu vou tirar um tempo para mim, vou tirar um tempo para o meu lazer, eu vou ter algum outro tipo de interação. É importante que as pessoas entendam que cada um é um, né? Pode ser que você tenha força para lidar. Ainda eu sou da época que falava assim: o não a gente já tem, né? Não custa tentar. E aí a minha psicóloga fala assim: custa sim, custa sua energia, seu tempo, né? Eu falei assim: é verdade, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, assim, o que que você quer gastar a energia, né? Com o que que você quer gastar? Qual que é precisa tentar mudar uma lei, que nem a Perla quer, falar que não morre feliz enquanto não mudar? Não precisa, mas eu falo que o que me ajudou muito a passar por isso foi tentar imaginar como eu gostaria que a Clara e a Heloísa ficassem se eu tivesse morrido antes delas. Sabe? Se eu tivesse partido antes delas, como que eu queria que minhas filhas lidassem com isso? Então, isso me ajudou muito, sabe? E deixa eu só. A Arena está perguntando quem é o autor, né? Tá no nome do deputado Paulo Fiorilo. A gente fez, inclusive, uma audiência pública o ano passado, em março, antes da pandemia, sexta-feira 13, antes da pandemia, para falar sobre isso. A gente está, né, nessa luta. Mas é isso, Ju, desculpa ter te cortado. Não, mas é justamente isso, né? Eu acho que é a grande mensagem que a gente precisa deixar para as pessoas que estão enlutadas, né? De que é possível, né, transformar esse luto em luz, né, fazendo justamente esse movimento, né, tanto como você disse, tanto para si mesmo, né, quanto para aqueles que surgirem no nosso caminho, né, porque eu acho que é incrível, mas quando a gente passa por algo, de repente parece que vários casos semelhantes começam a se aproximar, não é assim? Né? E aí surge a oportunidade de você ter esse movimento, né? De você encontrar essa transformação, de você se direcionar até o outro, né? Se mover até o outro, falar assim, olha, o que eu posso fazer, né? Pelo outro, que também está, né, numa situação de dor, né? O que está ao meu alcance, né? E aí sim é possível transformar esse luto em luz. Né? O que vocês acham? Do Eu livro acho que foi é assim, Cláudia? muito. Eu vou falar. Eu acho que é muito pessoal, né? Essa busca dos recursos externos e internos para sobreviver, né? Vou falar um pouco da minha história, mas eu não sei se eu gosto muito de dizer que a gente acha um sentido, que a gente busca, que a gente tem que encontrar um sentido. Não tem sentido na perda de um filho, né? Não tem sentido. A gente acha uma forma de sobreviver. A minha forma foi... primeiro, eu precisava ler muito e indo à terapia. Essa foi minha forma. Não foi muito no caminho da espiritualidade, por exemplo. Para mim, a questão da religião não foi um pilar, né? E eu sei que é um pilar muito importante, mas no meu caminho não foi. E logo no começo a gente tinha contato com alguns rabinos cabalistas e eles falavam: você tem que achar sentido, vocês têm que achar sentido, vocês têm que fazer coisas positivas em nome dela, para elevar a alma. São crenças da Cabala, né, que o lado místico do judaísmo muito antigo. E a gente começou a ir por esse caminho. Falar, tá bom, vamos, porque é aquela coisa passiva, né? O que falam, a gente vai, né? Se dessem uma cartilha ali, a gente seguiria. E pra gente, nesse momento, essa era a cartilha. E a gente começou a pensar em ideias por coincidência, nesse tempo, meu marido tinha acabado de sair da carreira dele do banco, ele trabalhava em banco, e ele tinha decidido que ele ia trabalhar até tal dia. E esse dia foi um mês antes dela morrer. Então, coincidiu com a morte dela, quando a gente começou a pensar em coisas positivas, e ele foi muito para esse lado do terceiro setor, e a gente começou a pensar em desenvolver parques, uma ONG que ajuda pais enlutados com carência socioeconômica,
Bom, isso foi o meu, né? Mas junto com isso, eu fiz junto com as minhas amigas do livro, a gente fez um grupo de mães enlutadas, porque o que eu mais queria naquele momento era conversar com pessoas que tinham passado pelo mesmo. Né? Desde o primeiro segundo, assim, eu lembrei das mães de amigas que tinham perdido filhos, e eu queria só falar com ela, como vocês sobreviveram, como é possível sobreviver a essa dor. E nesse movimento no Facebook, de conhecer outras pessoas, falei, não, eu vou colocar todo mundo aqui num grupo, quem quiser fica, quem não quiser sai, mas vamos conversar. Na época não tinha WhatsApp, a gente fez um grupo ali no Facebook, e a gente começou a achar que estava muito íntimo, juntamos várias mães e começamos a limitar essa entrada de outras mães, porque senão a gente começava também a deixar de falar o que era importante, começava a inibir essa exposição. E a gente começou a pensar no livro. Como muita gente pedia ajuda, olha, tal coisa aconteceu, você pode colocar no grupo, e a gente já não queria aumentar tanto, uma ideia foi pensar no livro para ajudar outras pessoas, né? Porque a gente, nessa busca de leituras, a gente não achava tantos livros brasileiros sem viés religioso. E, bom, esse projeto foi acontecendo, fomos desenvolvendo essa ideia, e no final achamos a Marina, que a Marina Fiuza é amiga da Gabriela, de uma das mães. A gente adorou os textos dela, e escolhemos ela para nos ouvir e alinhavar todas as nossas falas para que ficasse uma fala das mães, que todas as mães enlutadas passam, né? Pelo menos as coisas em comum que a gente tinha para poder ajudar outras mães. Então essa foi a ideia do livro, que é A Lua e o Girassol. A gente tem uma das mães que estão no nosso grupo que acabou não participando, que ela teve um luto por suicídio, ela mudou de país, não conseguiu participar, e ficamos as 7 mães ali representando esse luto. Eu falei um monte de coisa, né? Não sei se... Não tem. Tem um Foi eco, ótimo. porque eu estou ouvindo um eco. Tem, eu estou ouvindo também. Não sei. Sabe que horas são agora? Já está dando 1 hora, quando começa a se aproximar de 1 hora de live, começa a fazer esse barulho. O som começa a ficar meio chatinho, né, Ju? É isso mesmo, a gente já tipo viveu assim, isso outras lives. Embora a gente consiga estender, mas o som é a primeira coisa que começa a pipocar, né, Ju? Começa a ficar meio estávelzinho, assim. Então, assim, essa foi a minha trajetória, né? Que eu acho que eu fui encontrando um propósito, como a Ju falou, né? Embora a gente ouve muito, você deve ter ouvido também, Pela, tudo deve ter um sentido, né? Deve ter um porquê, por algum motivo isso aconteceu. A gente não gosta muito de ouvir, né? Não, e você falando da parte espiritual, eu falo que no grupo, a gente é um grupo laico. A gente não fala disso porque é justamente para acolher quem acredita, quem não acredita, quem está revoltado, quem não está revoltado, né? A gente fala que é lógico que depois acabam assim, se juntando grupinhos, né? Descobre que um é aqui, outro é ali, né? E acabam... Mas é importante isso. E eu falo da religião que, assim, eu tenho a minha fé e tinha muito a minha fé, só que eu me sentia mal por acreditar em tudo que eu acredito e ainda sentir dor. Né? Eu falo assim, como assim? Onde está a minha fé? Tipo, era para eu estar sentindo tudo isso, né? Se falaram que, né, eu acredito que a vida continua, eu acredito em tanta coisa, mas está doendo tanto, né? E aí, até nos próprios locais religiosos, a maior queixa as pessoas não deixam você falar que tá doendo. Ah, não pode doer porque você não tem fé, ou porque, né, você não sabe que é assim, ou você não sei o quê. Então, até nesses lugares que a gente buscaria esse aconchego, as pessoas querem tirar a dor, elas não estão ali para sentir com você, né, aquela dor. Então, esse é um ponto. E de conversar com outras pessoas... Eu falo que foi muito incrível, porque a primeira roda que eu fui conhecer, que foi da Heloísa Salgado, o Travessia em Ribeirão, ela estava escrevendo um livro, né, sobre perda, um protocolo, diretrizes de atendimento humanizado para perda gestacional e neonatal, e ela precisava de depoimentos, eu participei do livro.
ela falou só, vem cá conhecer, né? Como que a gente estava com a ideia de ter um grupo, né? A gente nem sabia se teria ou não. A hora que aquelas mulheres, aquelas famílias começaram a falar, eu falei, gente, elas estão falando de mim. Como que elas conseguem colocar em palavras o que eu não conseguia? Né? Eu falei, gente, é isso! Nossa, é verdade! E aquilo lá foi tão mágico. Eu falei, gente, eu quero isso. Eu quero viver disso. Né? Eu quero que as outras pessoas saibam que elas não estão sozinhas, assim, do mesmo jeito que eu me senti não sozinha, conversando com outras pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu, assim, foi muito mágico. É óbvio que a gente entende que não é todo mundo que vai se sentir bem, não é todo mundo que vai gostar, mas como a Cláudia comentou no começo da live, né, as pessoas têm um preconceito. Eu não vou falar de grupo de apoio ainda não, porque não está na hora. Né? Eu falo assim, como que você sabe que está na hora ou não? Aí me pergunto, quando que a gente fala que existe? Eu falei, na primeira oportunidade, olha, tá aqui o cartãozinho, olha, tá aqui fulano. Eu falo que meu maior exemplo foi com a psicóloga que eu fui atrás, né? Uma moça me encontrou no estacionamento do supermercado, falou assim, ai, Perla, fiquei sabendo, sinto muito, né? Tá aqui o cartãozinho, essa psicóloga é especialista no que você passou. Eu falei, obrigada, eu guardei. Na hora que falaram que eu estava afetando, eu falei, cadê o cartãozinho daquela mulher, né? E aí, você decide, né? A pessoa Exato. decide. A gente fala com o livro também, será que é muito cedo dar? Você pode dar um abraço, né? Que você manda para o outro aceita ou não aceita no momento que ele quiser, né? A decisão é do outro. Não, mas vai ficar mais triste. Não é isso que vai fazer mais triste ou não, né? A tristeza já está lá, a dor já está lá. Exato. E aí cabe a gente saber que a gente tem para onde correr. E é muito interessante, porque chegaram pessoas no grupo 11 anos depois da perda, chegaram pessoas com o bebê morto na barriga, né? Então, assim, a gente tem pessoas que tinham acabado de enterrar o filho e tá lá no grupo, tem pessoas que foram depois de 1 ano. Então, assim, é cada um, mas ele sabe que ele tem para onde correr se ele quiser, né? Ele sabe que tem o apoio ali se ele precisar. Então, acho que isso que é muito importante a gente deixar. E o livro é muito, assim, livros, gente, livros são para a vida. Eu lembro que minha vizinha trouxe, ela fez isso, Cláudia, olha, tá aqui. É o Até Breve José, não sei se você conhece, né? Que é da. Conheço, mas eu não li, eu acho que eu não li. Quem era mesmo? É da Camila Goitacazes. Ela perdeu José, um óbito neonatal, ficou na UTI. Então contava a história dela da UTI, depois da morte dele, né? Eu li numa sentada o livro, assim, chorando que nem uma condenada, né? Onde eu entendi que eu não estava ficando louca, que eu estava em luto, foi assistindo um documentário sobre perda gestacional e neonatal que uma médica que tinha passado pelo mesmo que eu postou no Facebook, né? Ela postou, eu falei assim, gente, cadê? Assisti chorando, debulhando em lágrimas, eu e o Matheus, eu de um lado e do outro. Mas ali eu entendi que eu não estava louca, que era normal eu passar por tudo aquilo. Então, assim, é muito importante a gente oferecer esses materiais, assim, esses livros, porque é o que a Cláudia falou, deixa ali, né? Na hora que sentir a vontade, tá ali. Pode ser que nunca leia, pode ser que leia metade, né? Pode ser que, enfim, mas tá ali. Então, acho que mas não decide pelo outro, né? Não decide pelo outro. Você pode oferecer alguma ajuda, né? Estender a mão, deixa o outro decidir, né? Não dá para medir pelo seu julgamento. Meninas, e para lidar com os pais, né? Com os esposos, no caso, porque assim, mesmo passando por toda essa dor, a mulher assim, ela é uma grande força na família, né? Muitas vezes ela é assim, a harmonia, o equilíbrio. O homem é mais fechado, né? Muitas vezes tem mais dificuldade de externar. E também com os irmãos, né? Vocês, o que vocês perceberam, né? Que vocês ainda tinham que lidar com isso, né? Com os esposos e com os irmãos, no caso, né? Como que foi, assim, para você, Cláudia? Meu marido, a gente começou a ir juntos, uma terapeuta de luto logo no começo.
Ele é um engenheiro racional, total, e eu lembro que no começo eu falei, não, a gente tem que ir em algum especialista para falar para a gente o que a gente tem que fazer, né? Tô querendo cartilha, assim, agora, né? E foi muito bom porque nós tivemos formas muito diferentes, né, de lidar. A Ana que ele perdeu é diferente da Ana que eu perdi, né? Os vínculos são diferentes, o histórico dele com relação a perdas era diferente do meu, tudo diferente e a forma de se expressar também. Eu lembro que no começo, bem no comecinho, ele não parava de falar dela e eu não suportava ouvir sobre ela. Não conseguia, então eu não conseguia ficar perto. Era muito difícil e isso acontece muito, né? Esse descompasso. Foi super importante a terapia para a gente ir entendendo um luto do outro e respeitando esses limites, né? Tentando, ele entendendo o meu movimento, eu entendendo o movimento dele. E foi assim, e muitas vezes o que acontece, a estatística mostra que muitos se separam, né? Se eu não me engano, 50% se separam depois de perder filhos, porque é difícil, eu vou me transformando, o marido vai se transformando e muitas vezes a gente não se encontra mais, né? Então eu considero que a terapia ajudou muito. No caso dele, ele foi muito começou a escrever e durante um ano ele escreveu e acabou fazendo livro, né? um livro, acabou até publicando esse primeiro ano de luto dele, que chama Em Nome de Ana. E foi muito na parte da execução desses projetos. Ele é muito executivo, assim, precisava fazer coisas com isso. E eu fui num outro caminho, de estudar luto, lia. Ele, por exemplo, não leu nada, né? Não foi o caminho dele, foi de executar. Eu precisava entender, racionalizar, nomear, conversar. Então foi o meu grupo, me fechei muito nesse grupo de mães, de amigas, que se tornam muito amigas, na terapia, na especialização em luto. E com o meu filho, eu fui, durante a minha terapia, eu ia falando também. É engraçado que as pessoas falavam, que bom, ele não vai lembrar, né? Muito pequeno. Ou hoje falam, ele era pequenininho, não lembra, né? Mas ele lembra. Mas não é o fato de não lembrar que roupa que ela usava, como era o cabelo, como eram os olhos, ou o que falava, o que brincava, que não impacta, né? Tem um impacto enorme. Como que, assim, de um dia para o outro, o mundo dele, né, mudou. Então, não existe mais aquela Ana. E ele perde a mãe e o pai também, porque por um tempo, e eu não sei nem dimensionar quanto, vai saber quanto eu estava ali sem vida, né? Sem energia. Eu lembro de ficar abraçada com ele o dia todo, abraçada, passava o dia assim, às vezes a gente saía, ele apontava, ele via uma criança, apontava o dedo e falava, Ana, sabe? Ele via por todos os lados, a criança tem todo o processo de luto dela, não importa a idade, né? A gente tem que entender que dependendo, claro, ele não tinha uma capacidade cognitiva para entender, então conforme ele ia crescendo, ele ia fazendo perguntas diferentes. E eu explicando o que aconteceu e explicando de formas diferentes de acordo com a capacidade dele quando ia crescendo. Mas eu sou incapaz de falar se ele seria diferente se ele não tivesse passado por isso. Eu tenho certeza que vários aspectos que eu vejo da personalidade, do comportamento, eu penso que são sequelas, que têm impacto, porque muito cedo ele viveu isso. Mas é impossível dimensionar, isso faz parte, né? Desde o segundo ano de vida dele. E ia pegando orientações também com psicólogo, depois ele foi na terapia também, depois quando tinha uns 4, 5 anos, assim, fui em algumas sessões para me ajudar, mas não é fácil, né? Haja livrinhos relacionados ao luto, mas super importante falar, em casa a gente fala, é a Ana, e depois de um ano eu tive outro filho.
morreu, nomear, não, né? Depois de um ano, quando eu me senti preparada para ter outro filho, eu tive. Eu achava que era um privilégio de eu poder ainda ter, né? Eu vi amigas que não podiam mais, e achei que eu deveria. E quando eu estava preparada, não para ser a busca da Ana de volta, mas sim outro filho, aí eu resolvi, que é o Felipe, e o Felipe tem hoje, ele sabe muito bem a Ana, ele fala da Ana, mas ele tem uma tristeza de não ter feito parte desse momento, né? De não ter conhecido. Ele fala, queria ter conhecido. E o Arthur tem a tristeza de não ter uma mais velha como ele deveria ter, né? Mas não teve, né? São vivências diferentes. O caso da perda gestacional e neonatal é parecido, o homem vive e ainda tem aquela questão, né? Até assistindo o Daniel, que é do grupo do Luto do Homem, é um grupo de lutados, mas é só para homens, e eu aprendo muito com o que ele fala, né? Então, entender que a gente tem o pêndulo, né, do fazer e do sentir. Então o homem vai para o fazer, né? Então ele vai lá trabalhar, ele vai agir e a gente vai ficar lá chorando, né? Então tem que tentar esse equilíbrio. É muito difícil. A gente comenta. Eu entendo hoje, porque é como a Cláudia falou, eu estudei, eu fiz a terapia e tudo mais. Quem não tem acesso a essas questões, a gente conversa, é como se o homem não ligasse, né? A gente vê, a gente acha que tá tudo bem, ele não tá nem sentindo mais, né? Então eu tinha muito essa sensação, eu falo, você não tá sentindo, né? Pra você tá tudo bem, né? Tipo, você não sofre pela nossa filha, né? Então ele fala assim, eu sinto, mas é diferente, e a gente não conseguia, né, entender isso. Eu falo assim, mas você não fala dela, você, né, não... Ele fala assim, porque é meu jeito. Então até a gente... é muito difícil a gente chegar nesse meio termo, né, de você ir entendendo como que é um e como que é o outro, do próprio grupo mesmo. Você não quer ir, não quer participar, não quero, né, das ações, vamos, não vou. Então quando ele foi a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, ele foi, né, aquela felicidade, e aí ele falou assim, mas você é boba, né, você acha que eu não sinto, que eu não faço? E assim, ele hoje, depois de 4 anos, ele começou a terapia, né? E foi lidar com essas questões, fez uma carta linda para ela, e eu achando que ele nem fosse falar mais nada, né? Então, assim, a gente é o ponto principal do início da nossa conversa, né, Lúcia? Que você falou, sem julgamentos. E eu acho que a principal coisa é converse, né? Tente conversar, tente perceber, perguntar como que é para ele, como que é para você, porque são diferentes, e se você não conversar sobre essas diferenças, a gente não consegue ficar junto mais, né? A gente não consegue passar por isso juntos. E da Clara, no hospital, eu falo assim, gente, como que eu vou voltar para casa sem ela, né? Ela que escolheu o nome da irmã, ela estava toda feliz, ela, né? E assim, muito envergonhada, eu sentia muita vergonha, muita, de não levar a Heloísa para casa, assim, eu não sabia, eu queria sair do hospital grávida de novo, sabe, assim, era muito estranho. E aí até falei com ela tudo, de que ela tinha morrido, que o corpinho dela não aguentou viver aqui com a gente, né, e tem toda essa situação. Então ela chegava nas pessoas, ela cutucava assim, ela tinha 3 anos na época, 3 para 4, sabia que eu tenho uma irmã? Ela morreu. E ela ria, né? Contava para todo mundo. E é muito, assim, não fica falando que já ela esquece, né? Ela nem vai lembrar. Então, gente, como é possível? Tudo bem. E eu peguei, assim, aquela birra, né? Não, agora ela vai lembrar, nem que ela não quiser, ela vai, porque eu vou fazer ela ser lembrada, né? Então, assim, ela fala, tem dia que ela fala, eu não queria que ela tivesse morrido. Por que a minha irmã morreu é dos meus amigos não? Então, são várias questões que se passam. Teve uma história engraçada, até eu passando do lado do cemitério, né, de carro, eu falo assim, filha, aqui é onde o corpinho da sua irmã está enterrado, né? E aí ela falou assim, mas mãe, e a cabeça? Eu falo assim, não, filha, o corpinho dela tá enterrado. Até eu me ligar que ela dividiu cabeça e corpo. E corpo.
Não, tudo tá enterrado aí, né? Tudo, né? Então, assim, assim, a gente vai aprendendo, porque até então eu achava que criança não tinha que ir em velório, criança não tinha que falar de morte com criança, até eu passar por isso, né? Até eu entender e ir aprendendo que ela tem que lidar com isso também. E acho que uma das coisas mais importantes que eu levo para minha vida foi quando eu fui perguntar para a psicóloga, né, se eu estava afetando ela ou não. Ela falou assim, Perla, ela sabe da tristeza que está a sua casa. Ela tá triste também, ela perdeu uma irmã, né? E aí você vai fingir que tá tudo bem? Ela não vai entender. Então, quando ela passar por dificuldades da vida que todo mundo passa, né, independente de motivo, ela vai achar que ela não pode passar por isso também, que ela não pode sentir o que ela está sentindo. Então é diferente, você tem que falar que você está triste, ela tem que ver que apesar da sua tristeza, você está aí, ó, se esforçando para sobreviver, para seguir a vida. Então acho que foi uma das maiores lições assim que eu tirei e que eu tento passar para ela o tempo inteiro. E quando eu converso com outra família que passou por isso, eu sempre falo, olha, dê o lugar desse filho, morrer todo mundo vai, é a única certeza que a gente tem nessa vida, se vai ser com 5 meses de gestação, 5 semanas de gestação, 9 meses, 1 dia de vida. Quantos anos tinha a Ana, Cláudia? Tinha quase 4, 15 dias antes dela fazer 4. Então, se tinha quase 4, a gente não sabe. Então, assim, se foi que nem meu pai com 70, minha mãe com 53, eu não sei que dia que eu vou morrer. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. Não é legal, né? Não é uma coisa assim que você fala, nossa, que fácil, ou vai ser sempre confortável falar sobre isso. É um aprendizado. Eu aprendo com ela e eu acho que ela vai aprendendo comigo e com a vida. E é legal porque, assim, na escola, chega a reunião de pais, eu já falo, olha, gente, eu queria falar que eu tenho uma filha que morreu. Então, a Clara, ela vai falar que ela tem uma irmã e aí as pessoas perguntam, mas cadê a irmã dela, né? Ela tem, mas ela morreu. Então, assim, eu tenho esse trabalho hoje, né, de ser cara de pau e conseguir falar e conseguir fazer esse trabalho de, olha, existe a morte, pode atingir a todos, e a gente vai descobrindo, né? Outras pessoas vão tomando coragem também para falar das perdas delas, e eu acho que isso é uma corrente, assim, uma corrente que vai fortalecendo a gente, como sociedade, como pessoa, sabe? Maravilha. Eu acho que um ponto importante que foi falado nessa questão da criança, de que não deve levar a criança no velório, né? Então eu tive anos atrás uma amiga que perdeu o marido, a filha tinha acho que 5 anos. E assim, logo chegou o Dia dos Pais, né? E a escola tinha lá, estava pedindo para enviar um sapato do pai. Eles iam fazer uma atividade. E ela perguntou para mim, o que eu faço? Eu mando, não mando? Né? E aí eu falei assim, olha, você precisa falar com a sua filha, porque ela tem um pai, esse pai não desapareceu, não deixou de existir, esse pai existe, ela tem um pai, né? Então essa coisa assim, então não vamos mais falar de Dia dos Pais, não vamos mais falar do aniversário, não vamos... Essa pessoa existe, né? Existe, é real, mesmo que eu ainda não possa mais tocar, que eu não possa mais estar na presença corporal, mas essa pessoa existe, né? E minha filha também, esses dias, por conta da morte do meu primo, também ficou abalada, né? Porque vê justamente esse movimento da casa, né? E ela estava, né, mãe... como assim, né? Começa a pensar na mãe, no pai, olha, eu posso perder meu pai, aquela amiguinha perdeu o pai e o meu pai, né? Como é que vai ser isso? E aí eu sentei com ela, escutei ela, né? E falei, filha, justamente isso, né? Filha, todos nós vamos morrer. Você vai morrer, a mamãe vai morrer, papai vai morrer, a vovó, o Lucas, o Léo. Todos vamos morrer, o que importa não é o dia, como vai acontecer. O que importa é agora. O que eu faço hoje? Né? Então você vai honrar o seu pai e sua mãe hoje, vivendo bem hoje, né? Aproveitando a presença dele hoje.
né? Então, não pense no dia da morte. Olha, um dia vai morrer, eu não tenho controle disso. Isso dá um desespero, né? Dá um desespero em nós, imagine numa criança. Então, olha, viva hoje. Pense no que você tem hoje. Você tem o seu pai hoje. Então, viva a presença dele o máximo que você pode. Né? E aí ela acalmou um pouco o coração. Eu não sei se a Cláudia passou por isso também, mas assim, quando acontece, a gente fica numa super proteção com eles. Eu tinha um medo dela morrer também. Assim, eu falava, a primeira gripe dela, eu fui lá bater no celular do médico. Você pode me atender? É o seguinte, minha filha morreu e eu tô com medo de perder a outra. E era uma gripe que eu sabia que era. Então, assim, se a gente não trabalha isso, se a gente carrega esse filho de inseguranças nossas, de medos, e o que a Cláudia falou assim, olha, quando eu estava pronta para ser mãe novamente, não para substituir a Ana, né, é isso, assim, é essa a ideia que a gente quer. Então, quando a gente fala de perda gestacional e neonatal, se fala muito do bebê arco-íris. E quando eu tiver o meu arco-íris, falo, o arco-íris tem que ser você. Tem que ser um projeto, tem que ser o cuidado que você tem. Se esse cuidado, lá para frente, assim, desejar ter uma gestação nova, é uma coisa. Agora, você querer ter só porque o outro morreu, você vai acabar carregando essa criança de um peso desnecessário, né? Coisa que ela não precisaria carregar se você tivesse trabalhado isso em você e aprendido a lidar ou buscado lidar melhor com essa situação. Então eu nem uso no grupo, vamos falar de bebê arco-íris. Falo, não, vamos falar de projetos arco-íris. Qual que é o seu projeto? Como que você vai voltar a ser feliz? Como que você vai reaprender a viver com essa dor, né? Eu quero ter uma nova gestação. Então vamos se cuidar para isso, vamos entender o que é ser mãe novamente, porque até a gente que passa, nós mulheres, os pais, a gente precisa, eu falo que a gente precisa se empoderar para estar nessa maternidade e nessa paternidade, porque muitos não reconhecem. Tem os que não reconhecem porque não querem, isso é uma outra coisa, né? Mas não reconhece porque a gente não se sente permitido. As pessoas falam assim, mas você não tem uma criança para cuidar, como que você é mãe? Né? Ou você não viu como que você é mãe? Como que você é pai? Então, eu falo que eu aprendo muito com a maternidade das minhas duas filhas, da que está aqui comigo e da Heloísa. Então, esse é um outro processo que a gente tem eu falo que é de educação, né? A gente vai plantando sementinhas, a gente vai nesse processo que não é fácil. Não quer dizer que eu nunca errei, não quer dizer que eu não vou errar, mas, assim, eu tô naquele processo de aprender com os erros, né? Ou de tentar refletir sem ter que passar por aquilo. Então, eu escuto a Cláudia, se ela falou tal coisa, eu falo assim, poxa, acho que eu não vou cometer isso, né? Eu vou tentar fazer diferente. Não tem problema se você já fez errado, entre aspas, né? Então, aprender com isso, e eu falo que as pessoas falam assim, mas você não é mais a mesma pessoa, né? Tem jeito. Então, eu acho que a gente não tem como, né, ser mais a mesma pessoa. Então, eu acho que é isso. Nenhuma de nós, né? Seja por qual motivo for, gente, a vida é pra gente ir se refazendo mesmo, a gente vai aprendendo com a vida. Né? Se você tem um filho, 2 já é diferente, 3 é outro, né? A gente vem trabalhando tanto isso, né, Ju? Eu que precisei ter todos os filhos para chegar no João, que bate de frente comigo, e aí fui aprender um monte de coisa por causa do jeito dele, que comigo atrita. Então, a gente vai se refazendo. Não somos mesmo a mesma pessoa hoje que éramos ontem, né? E ainda bem, né? Exatamente. Estamos aqui para aprender, né? Assim, o bom é se a gente muda e vai melhorando, né? Porque também mudar para piorar, melhor não, né, gente? Ô, Perla, tem uma pessoa aqui, a moça, ela já havia comentado, né? E eu queria dizer que eu sinto muito e tenho certeza que as meninas também. Ela precisou fazer uma curetagem há 1 semana e ela está perguntando como ela participa do seu grupo. Ela escreveu, eu fiz uma curetagem 1 semana e eu estou sem chão. Gente, e o propósito da live é esse mesmo, né? Então passa
Perla, os contatos, né? Só de seguir ali o grupo no Insta, mandar um direct, você já faz, né, já um contato com a pessoa. Já, mas se quiser, eu vou deixar meu celular aqui, pode entrar em contato comigo e aí a gente vai conversando. Ó, 981353385. Tem as redes sociais do grupo, o WhatsApp. Eu falo que meu telefone não é meu mais, né? O meu telefone é da galera, como professora, como transformação. Então pode mandar mensagem que a gente conversa. A gente se reúne normalmente uma vez por mês. Normalmente no último sábado do mês, de manhã, mas a gente esporadicamente faz alguns outros horários. Agora a gente está fazendo tudo virtual, então essa é a vantagem também, né? A gente acolhe pessoas do Brasil inteiro, então é bem bacana essa troca. E quando voltar ao presencial, a gente vai manter os dois, vai manter o online e o presencial. Então, só entrar em contato a gente conversa e sinto muito também. Vai lá de São Carlos. Dá pra vir, a gente faz. A gente tá. Eu não sei como que é esse grupo da Cláudia. O grupo da Cláudia lançou um livro, né? A gente quer marcar um futebol. As meninas do grupo falaram que joga, uma falou que vai ficar na torcida, a outra vai jogar, a outra a gente quer marcar, quem sabe, um dia um encontro com as mães que a gente não consegue conhecer, mas a galera de São Carlos vem para cá também. A gente fez no bosque, no Parque do Botânico, aqui em Araraquara, um bosque transformação, a gente plantou árvores em homenagem a esses nossos filhos, a galera de São Carlos participou também. Então, assim, estamos juntos, né? Hoje acho que a distância o virtual consegue suprir bem essa distância, né? Então, seja bem-vinda. Meninas, o trabalho de vocês é maravilhoso, né? Eu queria parabenizar pela força de vocês. A Perla pode falar, a Lúcia falou que eu sou isso aqui, não sei. Para mim, vocês são, e assim, toda e qualquer mulher que, né, passou, está passando por isso, que convive com isso diariamente, né, com lembranças, com dores que voltam, né, com essas coisas que às vezes a gente revive, são sim muito especiais, sabe? Eu só posso bater palmas para vocês, aplaudir vocês, desejar tudo de melhor, assim, que a vida puder proporcionar para vocês, que esses seres estejam olhando por vocês, né? Por todos nós. Realmente me emociona a história de vocês. Obrigada, Lúcia, a todos nós. Obrigada pela oportunidade da gente poder falar deles, né? E ajudar também, né? Que nossas mensagens sirvam de inspiração para outras mães também falarem, para os amigos dessas mães poderem acolher melhor, né? Um pouco da mensagem do nosso livro também essa, né? De fazer chegar esse abraço, esse acolhimento para todas as mães que precisarem, mães e pais, né, enlutados no geral. Obrigada, Lúcia. E a gente fala que o transformação, ele não é só para as famílias enlutadas, ele é para todo mundo. Então, se quem estiver aqui assistindo, que não passou pela perda direta, assim, mas quer aprender, quer, assim, como a Cláudia falou, né, no livro você vai aprender a acolher, você vai ter mais ferramentas para lidar quando passar por alguém. Tem uma publicação da ONG A Madalena que fala assim: você conhece alguém que perdeu um filho? Isso não é uma pergunta. Então, assim, todo mundo conhece alguém que passou por isso. Se não conheceu, vai chegar um momento que vai se deparar com essa situação. Então é muito importante a gente ter esses espaços, que nem hoje foi uma delícia. Eu tô super feliz. Eu tô fazer mais. Grata de ter conversado com a Cláudia, que a gente só tinha trocado o zap. Grata de ter a Ju, a Lúcia, a gente se conhece. A Lúcia eu vou falar aí, Lúcia, você me conhece desde pequena. Então, eu tô fazendo live, que eu tô sempre ansiando as lives, gente.
Sabe, eu preciso começar a propor umas lives com os povos mais velhos, assim. Mas tamo olha, conheço, tamo junto. tem um carinho muito grande, fiquei muito feliz, agradeço muito vocês duas por estarem proporcionando esses momentos pra gente, foi muito gostoso. Muito obrigada. Imagina, meninas, eu amei conversar com vocês, a gente pode sim repetir, sempre que vocês quiserem, né? A minha intenção a gente é nova aqui no Insta, desde abril que a gente, né, como eu falei, a gente começou a fazer esse trabalho, mas a ideia é realmente ajudar pessoas, né? A gente se fortalecer como mães, como seres humanos, né? Fortalecer as nossas virtudes, tudo que a gente puder ajudar mesmo, né? A nossa intenção é essa. Então, eu agradeço muitíssimo vocês por terem disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, né? Cláudia abriu mão aí de um tiquinho das suas férias, espero que você super aproveite agora, né? E dizer assim, que vai ficar a live aqui na grade do meu perfil, gente, até quarta-feira eu vou deixar, tá bom? Depois vai lá pro meu canal do YouTube. Porque aí lá vocês podem compartilhar com quem vocês acharem que é interessante, né? E no Insta não dá para fazer isso, tá joia? Mas agradeço demais mesmo. Queria parabenizar todas as mães também, né? Que são coautoras nesse livro. Viu, Cláudia? Lá mostra o livro lindo. Eu perguntei para a Claudinha onde estava vendendo, se ela estava vendendo, porque eu já queria com autógrafo, né? Mas ela falou que tem na Amazon, onde mais tem na Primavera. Quando a gente se encontrar, eu escrevo lá, na Editora Primavera. Em Araraquara tem na Machado de Assis, pelo menos tinha. Algumas livrarias pequenas. Mas também agradeço a todas as minhas colegas. Eu paro tudo nas minhas férias por esse livro. A gente está apaixonada também pelo resultado e por a gente estar conseguindo atingir, né, mais pessoas com as nossas histórias. É um outro estágio do luto agora, que ele fica público, né? É todo um processo também. A gente está muito feliz com isso. Tá viajando o mundo o livro, né, gente? Vocês já viram lá, ó, tô vendo os stories, tá viajando o mundo, né? Então, parabéns, meninas. Obrigada. Mais uma vez. Até a viu? próxima. Beijão pra vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.